Ale, vamos começar super agradecendo você, seu tempo. Vamos começar? Eu queria que você contasse a sua história, assim, né? Para saber da tua história, e aí a gente vai falar um pouco do mundo do vinho mesmo, assim, o que está acontecendo, né, hoje no mercado do vinho. Vamos falar sobre empreendedorismo, né? Que nós duas aí somos batalhadoras, né? E vamos falar das coisas boas da vida, né? Mas Eu vou tentar resumir, porque, como você disse, é uma história longa, né? Mas o que eu posso dizer é que, desde quando lá atrás eu escolhi o que eu queria fazer, embora eu tenha feito uma escolha que eu não segui, mas eu queria trabalhar com pessoas, sempre quis estar com pessoas, isso é uma coisa que eu não... eu sabia que era de mim, eu tinha que estar com pessoas, e que fosse um trabalho dinâmico, e que não fosse uma coisa que tivesse uma rotina pronta todos os dias, aquela coisa que você já sabe o que vai acontecer. E aí, bom, começou no colegial, fui fazer marketing, que eu amei, que tem tudo a ver com isso, muita criatividade, muita interação com as pessoas, porque você precisa entender como as pessoas pensam, para a gente poder desenvolver um produto. Então, você, não é um trabalho isolado, é um trabalho em sim. conjunto e você tem esse contato direto com pessoas. Mas, como meu pai era do direito e eu tinha muito senso de justiça, de ter o resultado final feliz no meu trabalho, eu achava que eu ia ter isso, aí eu fui para o direito. Uhum. E nisso eu fui feliz. Eu advoguei de 11 a 13 anos, é que 11 anos foi naquela rotina. E eu fiquei com aquele sentimento, tanto que eu cheguei, durante um ano eu criei uma página, meu baby cresceu trabalhando para crianças, com roupa, decoração de mesa. Eu quero trabalhar com uma coisa que o resultado final seja felicidade. Fui trabalhar com mesa posta, fui sócia de um lugar chamado Clube da Mesa Posta, que foi uma maravilha, que foi lindo, foi uma vivência incrível, que até a Mônica Cecília, da Magia da Mesa, acho que está online aí. E cheguei a palestrar nessa área de mesa posta para criança, porque Ah, que também legal! porque tem um pouco da questão de relação familiar. Então, qual que é a importância de Sim. você comer em família? Né? Os laços que você resgata através da mesa posta. Ah, que Né? legal, É Ale! muito legal. E é uma coisa profunda. E assim, é que as pessoas se perderam por conta dessa correria que a gente vive no dia a dia. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, eu tinha pais que trabalhavam para caramba também quando eu era pequena. Eu não tive uma mãe que não trabalhava, assim. Uhum, uhum, Porém, a hora do jantar era uma hora sagrada, onde uhum. todos nós comíamos à mesa. Não importa, a mesa não era hoje, a gente faz a mesa mais bonitinha, mas naquela época era aquele prato Duralex, era aquele prato branco que tinha os detalhezinhos laranja, aquele leitoso, né? E então, e a comida na mesa, né? Aquela mesa com feijão na mesa, arroz na mesa, salada na mesa, enfim. Mas você esperava o seu pai chegar do trabalho. Era a hora que o pai perguntava o teu dia na escola e tinha aquela troca. E quando você cria essa rotina dentro da sua família, quando você cresce, você leva com você, né? E você sente falta quando não tem. Uhum, Então, uhum. é algo assim grandioso, é maravilhoso. Tanto que a minha mãe, antes da pandemia, a gente tinha um dia fixo de jantar na casa dela, que era todas Ai, que quintas-feiras, delícia! e todo mundo tinha essa expectativa e era muito legal. Oi, Wesley, saudades também, meu amado. Aliás, o primeiro encontro com Mesquita, com Wesley, foi no Clube da Mesa Posta, numa Ah, que degustação de legal! vinho que a gente fez lá. E aí a gente se gostou tanto, não se Não, desgrudou mas mais. ele é um querido, né? E como que Ele, pode essa pessoa ser tão querida, né? Ele virou meu amigo hoje, tá? ele é Chegando o aqui amor, também. É meu ele amigo, mas ele é muito querido, atencioso, assim, de uma generosidade. Aliás, não ele, muitos da sua equipe, das pessoas que trabalham com você, que eu conhecia, né, ao longo dos encontros, tudo maravilhosos, né? o Ivan, que é queridíssimo. É o que eu falo Ivan, de beijo! acreditar, né? Que existe uma. A gente tem aquela questão da anteninha do radar, né? Das vibrações, que elas são similares, e aí, se você está sintonizado naquele É canal, muito interessante, você vai né? atraindo pessoas que nem a gente, né? Porque É. é daquele dia lá
quem que eu mantenho contato? Contigo e com a Sabrina, que está longe da gente. E a Paty, claro, né? Sim. Mas assim, já houve uma sinergia no primeiro momento. Eu tive sorte que a Rô sentou do meu lado, né? Lá no Museu do Vinho, que foi um dia que a gente foi convidada para falar sobre empreendedorismo feminino, né? E nunca mais te larguei. A Rô já participou de eventos nossos também, trazendo conteúdo muito bacana, gente. Olha, tem a mala de vinho, que é um baita, né? Assim, acho que foi um nicho que ela pegou para trabalhar, que foi fantástico. Eu mesma já tive experiências negativas de perder vários vinhos caríssimos, né? Trazendo do Chile, da Argentina, enfim. Então, a gente vê a necessidade realmente de ter uma mala adequada para o transporte, mas também tem essa página incrível de psicologia, gente. E, assim, a gente tem que cuidar do nosso eu, aí, do nosso emocional. Do nosso e você sabe que né? é interessante, porque eu tenho muitos grupos de amigos, né? Então, tem pessoas que só me conhecem como psicóloga. E tem pessoas que só me conhecem do mundo do vinho, né? Aí tem pessoas que só me conhecem por causa da Rent a Bag. E hoje é um dia que eu estou conseguindo juntar várias pessoas de vários lugares diferentes. É muito louco isso. É muito legal, muito legal. Muita gratidão por você, porque você uniu muito, você fez parte dessa possibilidade de conhecer tantas pessoas. Mas voltando, como é que você chegou no mundo do vinho? Então, aí o Edinho já estava com o pai numa coisa meio de hobby. Ah, eu vou comprar uma caixa para mim, aí eu compro mais uma caixa para o amigo, Tá. para o outro pediu. Aí eu falei, amor, não é por nada não, mas acho que você podia profissionalizar, porque demanda teu tempo, né? É um tempo que você gasta fazendo pedido, entregando, torna um negócio, já que você é tão apaixonado por vinho. E eu já gostava também. Você sabe uma coisa que eu me lembrei? Que quando eu tinha uns 20 anos, eu acho que foi a Salton, que fez um programa, era Jovem Sommelier. Eles fizeram várias aulas. E eu assisti, acho que 2 delas, depois eu não me lembro o que aconteceu. E era numa balada. Olha que projeto legal para voltar. Sim. Antes de acontecer a balada, eles iam numa danceteria e faziam toda essa introdução para o público jovem sobre vinhos. O negócio do vinho começou, então você era uma coisa pro Edinho. Você não ia entrar junto com ele? Era uma então? coisa pro Edinho. Não, nem forma alguma. Eu olhava, eu me incentivei, e aí eu falei assim, agora abre, tira CNPJ, agora, meu amor, vai lá, abre site, vai fazer curso de sommelier, nanana, guiando. Mas por quê? Porque, mas não na atividade que ele estava desenvolvendo no momento. Tá. E aí, por isso que eu incentivei. Eu falei, poxa, eu quero que os filhos vejam na gente, a gente trabalhando por prazer, não porque precisa conta, né? E eu não tinha encontrado o meu caminho. Eu falei, amor, eu não sei qual é o meu caminho. Eu falei isso para ele várias vezes. Mas eu sei que esse é o seu. Então, vai lá. Eu vou descobrir. Entendeu? Descobrir. Isso. Aí eu estava no clube da mesa aposta, né? E eu já tinha trabalhado com evento jurídico. Eu já sou uma empreendedora que já tive esses fracassos que todo mundo fala que tem que ter. Ale, e me fala um pouco do mercado de vinho, porque assim, todo mundo comenta muito, né, que houve uma explosão na venda dos vinhos, né, agora nessa época de pandemia, no Brasil e também no mundo, né, assim, houve um aumento muito significativo, porque as pessoas estão em casa. Então, as pessoas estão querendo fazer da casa um momento também de relax, um momento de... Claro que tem sempre os exageros, né? Mas muitas pessoas têm bom senso também. Mas eu ouço mais os meus amigos falarem, eu estou bebendo mais do que eu bebia antes. Antes eu bebia abria uma garrafa por semana, agora a gente está abrindo 3, 4, né, por semana. Então, assim, o que é esse movimento? Assim, como é que vocês perceberam isso? E como é que vocês estão atuando sobre isso? Então, esse movimento ele foi maior, ele foi mais assim visível, assim de uma forma estratosférica no mês de maio e no mês de junho.
Porque os primeiros, pelo menos pra gente, os primeiros 2 meses as pessoas estavam tentando entender o que estava para acontecer. Então, sim, houve uma melhora. Mas o boom, assim, de você falar assim, nossa, quase dobrou. Maio e junho. Aí depois, agora já está normalizando. A gente vende um pouco a mais, mas não é, como foi em maio Como e foi? junho. Porque as pessoas estão começando a retomar a vida. Então, elas vão começar a beber em barzinho. A gente está aqui em casa, Rô, em isolamento. Eu estou em isolamento, você também está, que eu sei. Mas metade da população não está mais em isolamento. Não está. Se você olhar pela rua, os barzinhos estão assim. Mas, e outra coisa que aconteceu, eles passaram a beber mais, mas o ticket o valor médio na compra de cada garrafa diminuiu. Entendi. Mas isso foi um movimento interessante, tá? Porque se, por exemplo, eu comprar 4 garrafas por mês, eu passei a comprar tipo 10. Entendeu? Então, em volume de unidades, aumentou. O crescimento foi mais de 100%. O que diminuiu foi o valor, porque se eu tomava um vinho de R$ 150 no final de semana, tipo, meu dia de relax era sexta, sábado, então eu vou tomar um vinho de 70, né? E eu vou comprar mais 2 de 35. Então, um movimento que aconteceu muito interessante eu faço hoje vendas em que, para o mesmo cliente, eu vendo um vinho de 160 e um vinho de R$ 30. Entendi. O que era Vocês tiveram problema com logística, Lê? Assim, o fato da pandemia, da dificuldade, vocês tiveram alguma dificuldade com logística, com entregas, com no início, parceiros? Teve, porque os serviços de logística não estavam preparados para isso. E cidades como o Rio, a Fabi que está aí pode falar a respeito, quantas entregas que foram furtadas, que não foram recebidas, e mesmo aqui no interior. Então, assim, a gente tem um problema de atrasos muito grande, mas melhorou bastante. Dentro de São Paulo é excepcional, porque veio Lala Move, vieram outros serviços de entrega, tanto que, graças a Deus, o Edinho parou de sair para entregar. Não que eu não gostasse, não é isso, mas quando ele está na rua entregando, ele deixa de trabalhar nas outras áreas. Claro. Né? Ele precisa alimentar o site, ele precisa atender o cliente, né? Então, é melhor ele fazendo essas ações do que na rua entregando. Então, para a gente facilitou muito. Né? Serviço de entrega assim dentro de São Paulo tá perfeito, tá ótimo, com taxas assim mais acessíveis, né? Mais acessíveis. Então, excepcional. Nós entramos para o iFood, coisa que a gente nunca imaginou entrar, porque a gente está home office. A gente tinha um planejamento de estar num lugar lindíssimo, que era dentro de uma galeria, a gente ia ter o nosso showroom. E aí, com a pandemia, parou, esse plano foi adiado, e a gente acabou de saber que o prédio vai ser vendido. Então, então, não era para ser. Não tem home por enquanto, a gente tem um depósito na Casa Verde, fica um volume, mas não é atendimento. Mas a gente quer, sim, em breve, ter esse atendimento direto, poder receber as pessoas para uma degustação, não necessariamente a gente fazer sempre em restaurante, a gente tem o nosso próprio espaço. Mas, então, por que eu estou falando do iFood? O iFood a gente deixa até 2 horas da manhã, que a gente está aqui. Legal. Então, eu lembro que antes da pandemia a gente chegou a conversar sobre essa dificuldade que vocês tinham, por isso que eu me lembrei para perguntar, porque o Edinho, assim, muitas vezes tinha que fazer esse papel, como aqui na Rente Bag também, né? A gente tem que levar a mala de vinho, vai o motorista, vai o Mingo, vai quem está disponível, entendeu? Então, independente da distância, se a taxa é muito cara, você não lucra nada. Verdade. Dependendo, porque, por exemplo, a gente tem frete gratuito a partir de R$ 180. Mas aí mas São Paulo tem distâncias inviáveis, né? Então, às vezes, o tempo
né? O próprio gasto com combustível tal não era o lucro que a gente tinha. Olê, e dos seus clientes, você diria que você tem cliente, é mais ou menos homem e mulher, ou você tem mais homem, você tem mais mulher? Como é que é essa questão de gênero para clientes de compras? Cada fonte de venda é uma porcentagem diferente. Então, por exemplo, na nossa confraria é 80% feminina. E então, menos, mas bem menos homens mesmo, é um barato, né? A gente fez o passeio para a vinícola, né? Você só via menina descendo do ônibus, mulher descendo do ônibus. Os clientes de WhatsApp do Edinho, aí já é uma porcentagem assim de 70% homens, 30% mulheres. Tá. E aí a venda no site, eu acho que tá 50-50. Então, não existe, você entendeu? Porque o homem, ele não tem, às vezes, ele não se importa, ele vai muito na zona de conforto dele. Tá difícil. Os homens geralmente são muito curiosos, não. Precisa batelar muito para ele querer um vinho diferente. A mulher, ela quer viver experiências novas. Com certeza. Então, por isso que talvez o Instagram seja um mecanismo de venda, né? Então, eu acho que assim, depende. Tem gente que só que tem o e-commerce e só foca as vendas no online. A gente não foca a venda no... A gente tem essas outras áreas e aí precisa entender. Eu estava aqui curiosa com isso, até porque assim, a gente sabe que a mulher, né, ela cada vez mais ela está tendo esse espaço no mundo do vinho para saborear essa questão que você falou, que é super importante mesmo, que a mulher ela é mais aberta para experimentar, né? Os homens geralmente eles são muito ligados em marcas, porque eles se sentem confiantes, né? Ah, isso daqui, essa marca me dá confiança, então eu não vou arriscar, eu vou aqui. E vai sempre no mesmo. Apesar que homens que apreciam vinho, eles estão cada vez mais abertos. É um pouco diferente. Eu até preciso falar uma coisa, gente. Eu não estou generalizando. Eu não sei se o Gilmar ainda está online aqui. É claro que os homens que acompanham no Instagram, que participam do Zoom, eles já têm essa característica mais curiosa. Então, não é esse perfil que a gente está falando. Sim. Mas tem o perfil do WhatsApp do Edinho, dos amigos que ele atende, dos clientes, que quer sempre nos mesmos vinhos. Sim. É a maioria e talvez o público um pouco mais velho também. Também tem essa questão que a gente estava falando antes, né? Mas, assim, o vinho, ele tem muitos benefícios, inclusive para a saúde, né? Assim, o vinho tem muitos estudos hoje apontando o quanto que a mulher, principalmente, em termos de saúde física, até saúde emocional, porque, né? Libera libido, aumenta a libido, né? Trabalha com a questão também até de você se sentir um pouco mais... Claro, gente, tudo com moderação, tudo com, né? Dentro do razoável, mas assim, os benefícios que a gente já sabe até para a prevenção de alguns tipos de câncer, câncer de mama, prevenção até para controle de diabetes, de pressão alta. Então, assim, é muito louco a gente entender que o vinho é um alimento, porque isso eu acho que é uma coisa muito interessante, que as pessoas pensam no vinho, né, como uma bebida alcoólica para curtir. E o vinho é um alimento. O dia que eu entendi isso, Ale, eu vou te dizer que a minha vida mudou, de verdade. Porque eu falei assim, gente, o vinho é um alimento. E como um alimento, ele vai me trazer benefícios para o meu corpo, para a minha saúde. Sim. Ou malefícios se for com excesso, porque tudo com excesso não dá certo, né? Nada na vida, até água, se você tomar muito em excesso, faz mal. Até água até amor em excesso faz mal, né? Então, assim, a gente também tem que, claro, com todos os cuidados, mas existem realmente muitos estudos, e mais recentemente, estudos que dizem que o vinho ajuda até no processo de emagrecimento. Olha que maravilha! O vinho emagrece, gente. Vamos tomar vinho. Tem que tomar cuidado com os acompanhamentos, né? Ah, sim, não, com certeza, né?
Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa do vinho ser um alimento, assim, porque eu acho isso assim muito bonito. Aqui o meu público, né, as pessoas que estão me acompanhando, não são do povo do vinho, tem muita gente que gosta, mas é um outro público, é diferente do público que você está acostumado sempre a conversar. Mas explica um pouco esse conceito. Meio antiquado aí, né? Considero o vinho um alimento, então até por isso que a gente tem uma taxação aí como se fosse qualquer outra bebida alcoólica, né? Países da Europa, como Itália, como Portugal, né? O vinho, ele é tido como... Ele entra na cesta básica lá, ele é tido como um alimento, né? Por conta dos benefícios. Até a gente tem a questão que foi levada a estudo daquele público... Gente, como é que é aquela região da França, gente? Tem até da dieta mediterrânea, né? A dieta que mediterrânea. Se descobriu por que aquelas pessoas emagreciam e outras não, o que elas faziam de diferente, que é o paradoxo francês. Que embora elas comessem queijo, que queijo é gorduroso, mas aí a gente sabe que é low carb também, né? Então, o que tinha de acompanhamento? O que tinha de diferente naquela dieta que as pessoas eram mais saudáveis, tinham expectativa de vida maior, não tinham doenças cardiovasculares. Aí descobriram que era o consumo de vinho. Só que assim, ó, uma coisa que eu preciso falar para a gente não entrar na ilusão. O vinho, ele é tido como um alimento saudável, se a gente pensar assim, não saudável, se a gente considerar ele como um remédio, tá? Que saudável ele é, mas eu vou falar assim, eu quero consumir vinho como se ele fosse um remédio para o meu corpo. Então, assim, ele é para ser consumido durante as refeições, se for com este propósito. Sim. Tá? Então, se você prestar atenção, a gente tem o hábito de abrir a garrafa à noite e ir tomando uma garrafa sozinha e estamos tomando vinho, né? Lá, então eu preciso ser honesta, porque senão vem aqui o meu anjinho e fala, você não está sendo honesta. Então, assim, se for para tomar, pensando na questão de remédio, uma tacinha. É uma tacinha. Uma taça no almoço, 150 ml, que seja uma taça no almoço durante a refeição e uma taça à noite no jantar. Pelo menos é assim que se chegou no resultado da pesquisa, porque esses são os hábitos alimentares, entendeu? Dos espanhóis, quando eles fizeram essa pesquisa. Entendeu? Eles têm um momento certo para consumir o vinho. Até acredito que toma mais. Não, eu acho que vale até a pena você fazer uma consulta com uma nutricionista e dizer, olha, eu gosto do vinho, eu quero o vinho na minha dieta, porque até pouco tempo atrás, a nutricionista, a primeira coisa, você consome álcool? Sim. Então vai ter que tirar. Gente, muito chato. Então, mas hoje não. Hoje em dia, graças a Deus, já está mudando. Assim, gente, também o vinho ele tem a ver com prazer, não vamos negar isso, sabe? Eu acho que é questão de você entender o seu momento. O vinho branco também, gente, é questão assim. E falando nessa questão de saúde, a última coisa, vinhos naturais, eles têm 5 vezes mais quantidade de resveratrol. Então, tenta experimentar essa linha também por curiosidade. Tem gente que não gosta. Eu me apaixonei também pelos vinhos naturais. Então, de repente, durante a semana você foca nesses vinhos que não tem sulfito, que tem mais resveratrol e deixa para consumir o vinho que você curte, sem essa pegada de preocupação com, né, com saúde, assim, de forma exagerada, e vai escolher o teu vinho de acordo com o teu prazer. Eu tô tomando vinho branco, que eu amo, Chardonnay brasileiro. Deixa eu mostrar, porque eu conheci essa semana. Gente, maravilhoso. Para mim, um dos melhores. E tô feliz com o meu vinho branco, né? Então, permita-se tomar por prazer também, né? Dá para ter um equilíbrio de falar. E é um benefício que eu acho super bacana. Ele, para muitas pessoas, atua como laxante. Tá? Pessoas que têm dificuldade, que não conseguem, né, todos os dias, banheiro, e tomam, às vezes, remédios para isso, faz um teste.
Começa a consumir uma taça de vinho todo dia à noite. Mas é uma tacinha assim, né, Lê? É uma tacinha, Excepcional. né? Não é uma tacinha. Não é uma tacinha aqui, é aqui. 50 ml. Ou seja, a sua garrafa tem que render 5 taças. Né? Só mais benefícios, além de você falar da pele, da questão, né, de prevenção de envelhecimento, de problemas rejuvenesce, né? Tem essa coisa, aumenta a longevidade, né? Comprovadamente aumenta a longevidade. Sim. Claro, gente, de novo, é tudo com equilíbrio, com bom senso, né? É tudo. E você sabe uma coisa interessante que eu li outro dia? Que quando você tem o hábito de consumir o vinho de uma forma saudável, aumenta a nossa inteligência. Você sabia disso? Olha isso, inteligência. Essa da inteligência não, mas eu adorei saber. Não, é sério, eu estudei mesmo sobre isso. Assim, aumenta as nossas conexões neurais. Então, assim, é muito louco, porque favorece principalmente mulheres a partir de 40 anos, foi o estudo que eu li, Ali. Mulheres a partir de 40 anos, quando elas começam a fazer uso do vinho com moderação, mas regularmente, favorece, porque tem estudos, Ale, eu fui estudar sobre um pouco, até para nossa conversa aqui, e sempre sou curiosa sobre o assunto, né? Até por ser psicóloga, também me interessa essas coisas ligadas à mente. E uma das coisas que também já se tem comprovação científica é a prevenção para o Alzheimer, o vinho. Então, assim, gente, só tem tudo de bom. Vinho é tudo de bom na vida das pessoas. Quero te agradecer muito, muito, muito. Foi uma delícia estar com você. Eu espero em breve que a gente possa estar juntas pessoalmente, participando dos eventos do Mundo do Vinho que a gente adora. E, pessoal, muito obrigada pela participação. Obrigada.